Eu sou a Letícia Capelão e nós vamos começar aqui essa videoaula do nosso curso Conheça os Seus Anjos e Arcanjos e Conecte-se com eles. E nessa videoaula nós vamos trazer informações sobre os 72 anjos cabalísticos. A origem da cabala, a origem dos 72 nomes, de onde surgem essa relação dos anjos cabalísticos com o nosso anjo da guarda pessoal. Nós vamos ver algumas decifrações aqui de passagens bíblicas que estão relacionados à origem dos 72 nomes de Deus. E nós vamos começar aqui fazendo essa conexão do nosso anjo da guarda pessoal com os anjos cabalísticos, os 72 anjos cabalísticos. Então, nós já sabemos, você já sabe, e você já tem essa conexão com o seu anjo da guarda pessoal, a sua centelha divina, a sua conexão com o Criador, que faz parte de você, é a sua parte luz e você é a parte matéria desse seu anjo pessoal. Esse seu anjo pessoal também se relaciona com a energia dos 72 anjos cabalísticos e em especial com dois deles. E quais são esses dois anjos? É o que rege no dia do seu nascimento, que tem relação com o grau do seu signo, e um que rege a hora do seu nascimento. Nós vamos ver aí que os anjos, eles têm um revezamento durante o dia num ciclo de 20 minutos. E aí, conhecer a energia desses anjos, ela vai trazer um processo de autoconhecimento muito profundo, de expansão de conhecimento. Por quê? Porque esses anjos cabalísticos, eles falam da sua missão. Nós vamos ver um exemplo aqui, você vai entender melhor se você já ainda não compreende como que se dá essa energia do anjo cabalístico com a nossa missão, mas cada anjo, ele tem o seu aspecto divino, esse aspecto divino faz parte da sua missão neste mundo. Então vamos ver um exemplo aqui. Nós temos aqui o anjo Iei-Acel, que protege pessoas que estão ligadas à imprensa e literatura, liberta de depressão e pânico. Ele tem essas 5 datas, que são os dias de poder. Nós vamos ver com detalhes no módulo do mapa dos anjos. E aqui nós vamos entender a origem dos 5 dias. Por que são esses 5 dias? O horário de poder, que é esse período de regência diário no ciclo de 20 minutos, nós vamos entender também por que se dá esse horário. Significado do nome Iei-Acel é Deus que dá alegria, e a palavra-chave dele é inteligência. Ele pertence à categoria potências e ele tem como regente o arcanjo, que é o príncipe Camael, que rege a categoria potências. Nós vamos ver quantas são as categorias, de onde se originou, que nós temos 9 categorias que nós já vimos em aulas anteriores lá na Árvore da Vida. E aqui, o que traz o Iei-Acel? O Iei-Acel, ele traz uma das missões que estão relacionadas a quem é regido por esse anjo, é levar paz e calma para as pessoas, libertar as pessoas de depressão e pânico. E o que acontece? Quando a pessoa não se conecta com isso, ela pode vivenciar situações de depressão e pânico na vida dela. Então, daí vem a importância de se conhecer a influência desse anjo na nossa vida e qual que é o aspecto divino que ele traz para que nós possamos levar para outras pessoas, para que nós possamos contribuir não só para a nossa vida, mas como de toda a humanidade. E uma conexão que tem forte para nós trabalharmos esses aspectos é através do Salmo dos Anjos, que nós vamos ter uma sessão especial para ele no módulo do mapa dos anjos. Um outro aspecto importante aqui é essa energia do significado do nome e da palavra-chave, que tem relação também com a sua missão. Então, quem liberta as pessoas de depressão e pânico leva alegria para a vida das pessoas. E aqui nós temos a palavra inteligência também relacionada à energia do anjo, que vai trazer também influência para as pessoas ligadas à imprensa, à literatura. E também nós usando desse aspecto divino da inteligência para levar paz, alegria e calma para as pessoas. Uma outra informação é a categoria. Então, a potência são anjos que fortemente estão ligados à proteção dos animais. Então, quem é regido por essa categoria são pessoas que têm essa sensibilidade, essa forte conexão com o reino animal.
Então aqui nós temos essa relação dos anjos cabalísticos com a nossa missão e eles estão relacionados ao nosso anjo pessoal, que também vem contribuindo com a nossa missão em cada processo de existência que nós vivenciamos aqui nessa dimensão terrena. E também em outras dimensões. O nosso anjo pessoal ele está ligado em todos os nossos aspectos. Falando sobre a Cabala. A Cabala, ela é uma das fontes mais ricas de informação, na verdade ela é a fonte mais rica de informação sobre os anjos. A palavra Cabala, ela deriva da letra hebraica KBL, que significa receber. Então, o processo de receber as informações da Cabala, ele é passado de uma maneira oral e as pessoas recebem essas informações. Então, uma pessoa recebe a informação de uma para outra, que vai sendo repassado, e nós recebemos essas informações das emanações divinas dos anjos. Os anjos cabalísticos, a hierarquia angelical que está associada à árvore da vida, que nós vamos ver aqui, rever, mas que você já viu no módulo anterior, ela tem aquela potencialidade energética, ela tem as emanações divinas e nós recebemos essas emanações divinas. Mas para que nós possamos receber, nós precisamos nos conectar e nos abrir para essa conexão. Nós precisamos estar em sintonia com ela. Então, avançando aqui um pouco mais, os textos cabalísticos, eles se perderam, as informações se perderam em virtude dessa perseguição que teve ao povo judeu, essa perseguição que teve de expulsão dos judeus da Espanha, da Alemanha, da Inglaterra, um período de muito sofrimento que houve aí do povo judeu e do povo cristão. E aí nós tivemos processos aí de perdas desses escritos, desses documentos e até mesmo de pessoas que recebiam as informações e elas não foram repassadas em virtude disso. E aí nós temos dois textos que são mais importantes, dois textos que trazem um corpo de informação aqui, que não é um livro, são textos, é o Zohar, que é chamado o Livro do Esplendor, e o Sefer Yetzirah, ou o Livro da Criação, que são informações sobre a Cabala, traz os princípios, traz a explicação da árvore da vida. E aí, no nosso foco aqui, nós temos a Cabala, trazendo aí o estudo dos anjos através de um caminhar do nosso processo de atenção, através do caminhar por uma árvore de anjos, que aqui nós já vimos esse desenho aqui, ele traz a representação das 9 categorias angelicais, ele traz a representação que nós já vimos em outra aula, desses 3 aqui que são na primeira esfera, esses mais 3 na segunda esfera, esses outros 3 aqui mais próximos da dimensão terrena. E aí no alto da árvore nós temos aqui o Metatron, e o Metatron ele está conectado aí à energia mais próxima do aspecto divino. E aí nós temos aqui essa nossa caminhada pela árvore para nós podermos chegar aqui até essa integração de todos os aspectos divinos no nosso ser, em conexão com o nosso anjo pessoal, que a nossa missão, em conexão com o anjo e com essa árvore da vida, com os anjos cabalísticos e hierarquia angelical, é nós buscarmos a nossa integração com a nossa luz, como já foi mostrado naquele diagrama do livro Diálogos com Anjo. Se você se lembra, se você assistiu a aula, é de buscar essa conexão com os reinos, e aqui nós vamos ter cada uma das hierarquias angelicais ligadas a um aspecto também da natureza. Nós vamos ter a hierarquia que está ligada a elementos da natureza, aos cristais, aos animais, nós vamos ter ligadas aos governos, aos países,
as plantas. Então, cada uma dessas hierarquias, ela vai trazer um aspecto. E essa nossa conexão com o nosso anjo pessoal e incorporando esses aspectos de cura, trazendo a energia desses anjos e dessa hierarquia para o nosso DNA, para o nosso corpo, para a nossa iluminação, para a nossa ascensão, ela vai possibilitar aquela conexão com o Criador e a manifestação do nosso ser em total aspecto iluminado, em anjo, aspecto anjo. E aí, avançando aqui, para compreender essa potencialidade divina dos 72 nomes de Deus aqui, nós vamos avançando para a compreensão desse nome de Deus. Então, nós temos aqui que os judeus, eles ortodoxos, eles não pronunciavam o nome de Deus. Vamos avançar aqui um slide para você poder visualizar essa informação. Então, nós temos o nome de Deus aqui representado com essas letras hebraicas. Então, o nome de Deus ele não era pronunciado e ele era ocultado pelas letras Yahvé. E no idioma hebraico ele é escrito dessa forma aqui com essas letras hebraicas. Vamos avançar para o próximo slide aqui para você poder ver. Então aqui, ó, devido à potencialidade, o nome de Deus ele não era pronunciado. O nome de Deus é uma palavra que tem um mantra muito poderoso. E aí ele tem o seu nome ocultado pelas letras Yahvé. E aí somando, e nós vamos ver isso com detalhes, somando essas letras Yahvé, nós temos aí o número 72. Então, olha só, no idioma hebraico, e aqui nós temos aqui, ó, as letras hebraicas Yod, tem o número 10, Ré, número 5, Vá, essa aqui, essa letrinha aqui é o 6. E eles formam, e aqui nós temos de novo o Ré, que é o 5. Eles formam o tetagrama sagrado, que é composto por essas letras que representam o nome de Deus. Então, nós temos Yahvé, que é convertido de português para Javé, ou Yehová, que é convertido do português para Jeová. São transliterações do nome na língua portuguesa e espanhola. Você vai encontrar no material de apoio lá nesse módulo, você pode consultar a parte de material complementar, que vai ter um material para você poder ler com mais profundidade sobre o tetagrama sagrado. Tá? Nós não vamos abordar aqui o significado dele com profundidade, não. Nós vamos compreender aqui como que é feita essa codificação, como é feita essa codificação para nós chegarmos no número 72. Então, nós temos aqui a formação de um triângulo sagrado, que é esse tetragramaton, que você vai ver o detalhamento dele no material complementar. E aí, o que nós temos aqui nesse tetragramaton? Nós temos essas letras do nome hebraico de Deus, ou os significados, e nós temos essas somas, essas representações aqui. Então, vamos avançar aqui para você acompanhar de uma maneira visual. Então, você pode ver o significado, a numerologia aí das letras. Nós temos muitos códigos que envolvem esse número 72. 72 vai marcar, e nós vamos ver aqui, 3 versículos muito importantes de Êxodos, que eles foram decodificados, e eles trazem os 72 nomes de Deus, os 72 nomes dos anjos cabalísticos. Nós temos aqui o tetagrama, que ele é reconhecido, ele tem significados. Esse tetagrama, essa árvore aqui, ele tem diversos significados subjetivos. E aqui na terminologia dele
hebraica, eles são codificados pela numerologia. Então, os valores que nós temos aqui de letras para o tetagrama é 10, 5, 6 e 5. Como é que se dá essa soma aqui? Então, a forma de se somar, ela é feita a partir da primeira, depois nós temos as 2 letras, as 3 letras e nós temos aqui as 4 letras. E o que acontece? Somando-se, aqui nós temos 10, 5 mais 10, 15, 6, 5, 10, 21, 5 mais 6 mais 5 mais 10, 26. E depois a gente soma. Então, a soma ela não é feita só das letras hebraicas, ela é feita a partir dessa codificação do tetagrama. Certinho? Então, a soma é feita a partir de cada uma das letras num conjunto e depois na soma completa de cada uma dessas representações. E aí, aprofundando um pouco mais, nós vamos ter aqui, olha, uma revelação que é feita a Moisés, que é descrita aqui no livro do Ian Maclay, que fala o poder dos anjos da Cabala. Ele conta aqui que, voltando um pouco na história, no momento em que Moisés sai do Egito e vai para o exílio, ameaçado pelo faraó, ele recebe a sua primeira grande revelação divina de Deus. E aí, numa manhã, aqui conta no livro, Moisés, caminhando em silêncio, se deparou com uma sarça, que é um tipo de planta comum naquela região, e aquela pegava fogo e ela jamais se consumia. E aí, nesse momento, foi que Moisés viu pela primeira vez a face do Criador. E nesse momento surge a figura do tetagrama, o nome impronunciável de Deus, que é essa representação. E aí é revelado a Moisés os 4 momentos em que a nossa realidade é construída. Então, é o momento da emanação, observa aqui no slide. A emanação, a criação, a formação e a ação. Então, nós temos, no primeiro momento, nós temos apenas o plano da emanação e a primeira letra do tetagrama, que tem valor 10. Então, surge o plano da criação, nós temos primeiro emanando, nós temos depois o plano da criação e aí nós temos outra letra adicionada que tem o valor 15. Num terceiro momento, vem surgindo o plano da formação. E aí nós temos outra letra adicionada, e aí nós temos a soma 21. Finalmente, o processo de formação da nossa realidade é finalizado através da ação e se completa, então, no mundo físico. E o nome divino, nós temos a formação do tetagrama com o valor 26 aí. E somando cada uma dessas etapas de criação, cada uma dessas etapas da construção da nossa realidade, nós temos o número 72. Esse número, ele vai aparecer, nós vamos ver aqui na próxima slide, onde ele vai aparecer, que são em 3 frases que descrevem a abertura do Mar Vermelho, que tem a passagem dos anjos. Além disso, nós temos aí que esse tetagrama sendo revelado a Jacó no seu sonho. Um sonho que Jacó tem, que ele viu anjos que subiam e desciam por uma escada. Você talvez já tenha visto uma imagem dessa, que são os anjos subindo num lugar que chama Porta do Céu, e o número de degraus dessa escada também é 72. Além disso, nós vamos ver também o número 72 em outras situações aqui. Mais para frente eu vou citar essas outras situações em que o número 72 está presente. Vamos avançando aqui para mostrar para você onde tem mais o 72 presente nas passagens. Então, nós temos aqui também nessas passagens bíblicas esse número 72. 72 também está relacionado às nações e línguas que se originaram da intervenção de Deus na Torre de Babel. Nós temos também 72 anciãos nas sinagogas. E segundo se diz nos estudos, nós também temos 72 número de quinários, graus ou dias,
do ano cabalístico que se inicia no signo de Áries no dia 20 de março. Então, aí a gente entra no aspecto astrológico aqui que também tem esse número 72. E aí o fato é que em todas essas línguas aqui, das 72 nações, o nome de Deus sempre foi escrito com essas 4 letras aqui, com essas 4 letras hebraicas. E aí nós vamos ter um momento marcante da presença angelical aqui na passagem de Êxodos. Então nós temos esses 3 versículos aqui, nós vamos ver quais são e o que cada um dos textos diz. Então vamos avançar aqui. Nós temos aqui esse primeiro versículo, está escrito em hebraico, que diz: o anjo de Deus viajava na frente do acampamento israelita, mas agora se moveu e foi para trás dele. A coluna da nuvem então se moveu diante delas e se postou atrás deles. Avançando, vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos ter aqui: e se posicionou entre o acampamento egípcio e o israelita. Nós temos aqui em Êxodo 14, 20, a passagem anterior é Êxodo 14, 19. Havia nuvem e escuridão naquela noite, bloqueando toda a visibilidade. E toda aquela noite, os egípcios e israelitas não puderam se aproximar um dos outros. E no terceiro versículo, avançando aqui, em Êxodo 14, 21, Moisés estendeu sua mão sobre o mar e durante toda a noite toda Deus afastou o mar como um vento leste poderoso, transformando o leito do mar em terra seca para as águas que se abriram. E aí, avaliando aí essa passagem escrita, essa tradução na língua portuguesa, a gente pode considerar toda a beleza do milagre que aconteceu nessa noite em que o mar se abriu, mas num aspecto da leitura dessa decodificação dos versículos, dessa decodificação dessas letras hebraicas, nós temos uma poderosa informação. Então vamos ver aqui o que nós temos aqui. Contando esses caracteres desses 3 versículos, caracteres hebraicos, nós temos que todos eles possuem exatamente 72 letras hebraicas. E aí a pergunta que se faz é por que o momento mais marcante de todo o texto bíblico, que traz o anjo de Deus viajando na frente do acampamento israelita, nós vamos ter 3 versículos com um número idêntico de caracteres, com 72. E aí, por que essa força do 72 vai aparecer justamente aí? E aí, o que acontece? Os antigos sábios, eles decodificaram esses 3 versículos que traz aí essa milagre da abertura do mar e descobriram forças angelicais aqui com potencial que vem trazendo 72 canais de energia. E aí vamos ver como que isso aconteceu. Vamos avançar aqui um pouco. Nós temos aqui eles decodificando, descrevendo essa milagre do Mar Vermelho a partir dessas 3 a partir das letras das 3 passagens. Descobriram que cada uma dessas passagens possui exatamente 72 letras. E aí nós temos a formação dos 72 nomes divinos, os 72 nomes dos anjos da Cabala, permutando esses 3 parágrafos que tem nesse relato de Moisés. E aí nós temos os 72 nomes. O segredo é que em hebraico cada um dos versículos tem exatamente 72 letras. E vamos ver como que aconteceu aqui, para descobrir os nomes dos anjos. Quando escrito em hebraico, nós temos 72, e aí se coloca os versículos em ordem crescente um sobre o outro. Então aqui nós temos aqui, o versículo 19, o 20 e o 21. Tá um sobre o outro aqui. E o que acontece? Para a gente extrair os nomes desses anjos daqui, nós vamos ler o versículo 19 da direita para a esquerda, vamos ler o 20 da esquerda para a direita e o 21 da direita para a esquerda. E aí nós vamos formar os 72 nomes com 3 letras cada. E quais são essas 3 letras? Vamos ver aqui. Nós temos essas 3 letras aqui, I, A, H, L, A, L e L. E você pode ver
que os nomes dos anjos, eles são Averruiá, Caliel, com Ael. Nós vamos ter você vai ter acesso aí à tabela com os 72 nomes dos anjos cabalísticos. Você vai poder comparar aí os nomes dos anjos, que eles trazem realmente essas terminações. E o que vem a ser essas terminações? Eles são códigos. Eles são códigos que vêm trazendo essa iluminação, essa luz emanada por Deus, chegando através desses 72 canais de energias, sendo cada um deles sendo governado por um anjo. Então nós temos cada aspecto da existência humana relacionada à energia de um anjo. E aí nós buscamos essa conexão com os nossos anjos que regem o dia e a hora do nascimento, e nós podemos nos conectar também com a energia dos outros anjos, que essa é uma das diferenças da energia do nosso anjo pessoal para os 72 anjos cabalísticos. A forma de se conectar com o anjo pessoal é única, pessoal, e é comigo e com o meu anjo. Agora, a forma de conexão com os anjos cabalísticos, ela se dá através da árvore da vida. Eu posso me conectar e devo me conectar com as outras hierarquias, porque elas dizem respeito à ascensão nossa aqui no planeta. Então, faz parte dessa nossa missão também se conectar com outras energias, com a energia da alegria, com a energia da paz, com a energia que cada um desses aspectos divinos vai trazer para a nossa vida. E aí você vai ver na tabela quais são esses aspectos. E agora, olha só que interessante, somando 7 mais 2, nós temos o número 9. Esse número 9 vai trazer um número da categoria angelical, porque a gente está fazendo uma redução cabalística, essa é uma redução numerológica. Então, nós temos 9 categorias ou coros angelicais, e aí dividindo 72 por 9, porque nós temos total de 72 anjos, com 9 categorias, nós vamos ter 8 anjos, cada uma da categoria tem 8 anjos com um príncipe regente. E aí, somando 72 anjos mais 8 príncipes, nós temos 81 energias angélicas, que são energias dos anjos. E novamente, somando 8 mais 1, nós vamos ter aí o número 9 novamente. Então, olha que poderoso que é esse número 9. E você vai poder consultar também qual é a energia desse número 9, nesse material complementar, que tem relação com o projeto Conexão 333, que ele veio inspirado numa noite, que foi às 3 da manhã, em que regia a energia do anjo, que trazia a energia da Trindade, e o projeto ele se começou com 3 energias, a energia dos anjos, do Ho'oponopono e do Reiki. Então eu vou deixar aqui também disponível para você consultar qual que é a emanação que vem desse número 9. E aí nós temos aqui que a luz emanada chega até nós através desses 72 canais de energia. E o importante é que nós temos que ter essa consciência de utilizar esses nomes sagrados com responsabilidade. Nós temos que usar esses nomes sagrados com consciência e trazer esses aspectos divinos para a nossa vida também. E aí, vamos entender de onde vem os 5 dias. Já entendemos aqui de onde vem os 72, e agora vamos entender de onde vem os 5 dias. Olha, dividindo 365 por 72, nós temos 5, o número 5, e resta 5. Esses 5 são 5 dias de regência de cada anjo cabalístico, que você lembra que viu lá em cima do Yesael? Tem 5 dias. Você também deve ter recebido já a informação dos 5 dias de regência do seu anjo. Então, cada anjo é responsável pela regência de 5 dias no ano. São um dia de poder. Alguns cabalistas, se não todos, consideram esses dias, se você precisa fazer alguma, não vou dizer todos, mas já ouvi palestras das pessoas falando de usar esse dia para algo muito importante. São dias que tem uma emanação muito forte da energia do seu anjo, e é um dia de potencialidade. A experiência que eu tenho com esses dias
é de meditação, é de estar em sintonia mais forte com esse anjo. Pode ser um dia em que vai haver algum aspecto transformador, de cura. Então pode ser, não ser aquele dia em que o seu vai ser leve, cheio de alegrias, plenitude, porque o seu anjo está próximo. Pode ser um dia que ele vai trazer cura para você. Então, é daí que vem a origem desses 5 dias. E desse outros 5 dias que sobra dessa conta aí, nossa, porque a gente trabalha com a numerologia o tempo todo, nós temos os dias regidos pelos anjos da humanidade, que estão em conexão com os elementos da natureza. Nós temos um módulo especial para os anjos da humanidade, porque eles têm uma energia de conexão muito forte com aspectos iluminados da hierarquia angelical, dos anjos e da natureza. Então nós temos aqui 19 de março, que é o elemento éter, que é o início do ano esotérico, 31 de maio está ligado ao ar, 12 de agosto ao fogo, 24 de outubro água e 5 de janeiro terra. E aí nós temos esses aspectos aí de conexão, que são os intervalos. Então nós temos 72 dias, isso nós vamos ver na parte da hierarquia angelical, nós temos 72 dias, e aí, ó, começa aqui 19 de março, 72 dias, 31 de maio, não tem anjo regendo, 72 dias, não tem anjo regendo 12 de agosto, aí no dia 13 já tem, começa 72, e aí nós temos 24 de outubro, sem anjo, aí no dia 25 já começa até o dia 4 de janeiro, e aí nós temos esses 5 ciclos, 1, 2, 3, 4, depois o quinto ciclo aqui dos anjos por um período aí da regência do ano. Isso aí nós vamos ver com mais detalhes em outro módulo. E além disso, como eu disse, os 72 anjos se revezam aproximando da nossa dimensão por 20 minutos. De onde que vem esses 20 minutos? Nós dividimos as 24 horas por 72 e aí nós temos o ciclo de 20 em 20 minutos. Então, quem nasce num ciclo, por exemplo, 10 e 20, 10 e 40, 11 e 20, eu considerei que ele vai receber energia das duas emanações que estavam naquele momento, uma que estava chegando e a outra que estava se afastando. E se você receber 2 mapas, você busca ver qual que é a energia que está mais identificada com o seu aspecto e normalmente as duas elas se interligam. E é o que chamamos de hora de poder. Então, se você já sabe a sua hora de poder, é a hora que seu anjo está se aproximando da dimensão terrena. Se conecta com esse momento, se conecta com essa energia, lembra da presença do seu anjo, agradece, sintoniza, silencia, faz uma leitura, faz algo inspirador. Conecta com os seus sonhos, visualiza, canta, dança, fica alegre. Faça algo que lhe dê poder nessa hora. E pode ser simplesmente se lembrar da presença do seu anjo, que já vai te trazer uma conexão. Quando os anjos se aproximam do nosso plano, eles vêm recolhendo informações sobre nós, eles vão emanando informações energéticas sobre nós, emanam a energia amorosa e as qualidades divinas para o planeta também. Então, eles não chegam só para nós, eles chegam para toda a humanidade e, em especial, para os protegidos deles. E aí nós vamos chegando ao final dessa aula, espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui para nós, compartilha. Se você tem uma informação para completar o que eu disse, fica à vontade. Eu digo que eu sou aprendiz e professora dos anjos, porque à medida que eu ensino, eu aprendo com vocês, aprendo com os anjos, aprendo com os livros, eu saio numa busca e num processo de expansão e de autoconhecimento constante. Então, fica à vontade para compartilhar. E se você tiver alguma dúvida, coloca aqui para nós. E aí vem uma passagem última aqui que eu quero deixar para você do livro do Mechler, que é da Força e o Poder dos Anjos da Cabala. O segredo dos anjos cabalísticos resistiu a todos os desgastes do tempo e passando de mão em mãos, chegou até você. E o resto dessa folha fica em branco para que você mesmo possa escrever como se utilizou dessa força para receber a luz e partir a rumo da realização dos seus sonhos. E eu digo aqui, como você vai utilizar essa força para receber essa luz e partir para a realização dos seus sonhos e expandir isso para toda a humanidade. Ficai, anjos, ao meu lado, conduzi-me nos caminhos para meu pé não tropeçar, mas ensina-me também vosso cântico sagrado de gratidão ao Senhor. Ficai, anjos, ao meu lado. Gratidão, ficamos aqui
para o final dessa nossa aula. Fique com Deus, a proteção, inspiração e orientação e o amor dos anjos. Vamos partindo aqui para a nossa próxima aula e lembrando sempre de nos alegrar, que nós temos aqui a nossa energia vibrando em 540 Hz quando a gente se alegra, vibrando muita energia amorosa também que vibra em 500. Então, traga alegria para a sua vida e isso facilita a conexão com os seus anjos.